é uma briga das crianças com os pais e é uma briga que acontece muito, de forma muito complicada, né? A gente queria repercutir aqui com vocês. Temos aqui na nossa bancada William Borghetti, que é neurocomunicador, está de novo aqui conosco, é sempre uma alegria te receber. Está acompanhando toda essa polêmica, né, William? O que você acha disso? Como é que os pais podem ter mais controle além dessa... Porque isso não resolve por si só a questão, né? Pois é. Bom dia, Fernanda, banca, nossa audiência. Uma pergunta que sempre pinga para mim é assim: quem tem que cuidar é a escola, quem tem que cuidar é o governo, quem tem que cuidar são os pais, quem tem que cuidar... Quem que é, né? E a resposta fica em cima do muro dizendo: todo mundo tem papel nessa questão, né? Então, eu sou absolutamente favorável a essa questão das redes sociais exigirem uma identificação. Tem até um meme um pouco engraçado, tem um menino que ele pede a verificação e ele põe um bigode, assim, a irmã tá filmando, ele colocou um bigode para parecer mais velho. Ele, né? Pintou um bigode, né? Não foi? E aí ele fica tentando parecer um pouco mais velho. Mas é assim, por exemplo, hoje é impossível você transferir 1 centavo no Brasil, e acredito que no mundo, de forma que você não seja rastreado, que você não se identifique ao fazer aquela transferência. Então, eu acho que é importante saber quem que está utilizando a plataforma, porque, de fato, é um lugar muito perigoso para crianças e adolescentes. Você disse, né? Quem deve cuidar, né? É o pai, a escola. Tem um provérbio africano que fala muito bem sobre isso. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E quando a gente tem essa ideia, a gente para de ficar culpando, porque vamos pensar assim, os pais devem cuidar, mas como é que a gente fica 100% do tempo amarrado a uma criança que ela não vai... Mas eu me sinto muito vulnerável. Eu tenho uma filha, Nicole, tem 9 anos, mesmo com esse filtro, eu me surpreendo às vezes, e mesmo ela combinando de jogar com as amiguinhas e amiguinhos da sala, que entram lá com outros nomes, aí aparece lá: oi, Ni, com quem que você está jogando? Lulu 48. Quem é o Lulu? Não, esse apareceu agora. Eu não estou dizendo que já é um risco, que é um problema, mas tem coisas muito difíceis ali, que foge até o nosso próprio controle, né, de entendimento, porque eu não sei jogar. E abre uma possibilidade complexa: quem que é o Lulu 48? Se ele está identificado como, de fato, uma criança, e o crivo dos pais, os pais foram notificados que ele está participando, não tem problema. E você sabe que lá ele pode tomar o cachorrinho, pode ir para um cemitério, pode cair dentro de uma cova. Tem uns negócios muito esquisitos nesses jogos. E aí vem o ponto, né? As pessoas querem falar que proibir é o caminho. Não é o caminho. A proibição não é o caminho. A responsabilização dos pais e a escolha dos pais das plataformas. Tem um jogo muito famoso aí de assassinato, onde você é um bandido. E como bandido, você atropela pessoas, mata, sequestra, mata policial. É um jogo bem conhecido. E muitas das vezes os pais permitem que os filhos joguem esse jogo. Então, esta é uma escolha do pai. Esta não é uma escolha de quem produz o jogo, isso não é uma escolha da plataforma. Até tem uma situação familiar interessante, que foram comprar esse jogo e o rapaz que faz o atendimento falou: mas você sabe do que esse jogo se trata? Porque assim, pode não ser apropriado. Então assim, essa é uma escolha que os pais têm que ter em relação ao conteúdo. A verificação é positiva, mas ela abre uma dúvida. Você está passando os seus documentos, você está passando imagens para uma rede privada. Tem que ter o cuidado, LGPD no Brasil, em outros estados, mas nós vemos também muitos vazamentos de dados que envolvem esse tipo de situação. Pois é. Eu acho que uma questão até para debater aqui com o William, em relação à criança que já está às vezes imersa, ou pré-adolescente ali, numa fase de formação de personalidade, e aí vem essa questão do próprio ditado africano, né? A aldeia educa, ou seja, o ambiente que ela está influencia muito. Primeiro, como que os pais às vezes conseguem, William, se é que isso é possível, identificar às vezes algum sinal de mudança mesmo, ou de risco, né? E também como conduzir, além da conversa, imagino eu, mas de repente uma terapia é uma alternativa ou ainda é muito novo? Quais que são, né, primeiro, assim, alguns sinais e qual seria um caminho interessante para direcionar essa turma? Ótimo ponto. E assim, primeiro, terapia sempre é importante, independente da idade, obviamente, profissionais qualificados que atendem crianças e adolescentes. Olha que interessante,
adolescentes que estão passando por algum tipo de violência na internet, eles estão sendo coagidos ou eles estão sofrendo alguma violência que eles não querem contar ali, expor, qual que é o comportamento comum desse adolescente? Ele não ficar no celular. Ou seja, o estereótipo do adolescente é ficar no celular. Você percebeu que o seu filho não fica mais no celular, ou seja, o celular é um lugar que ele quer evitar? Atenção, né? Porque é importante prestar atenção, porque não é o estereótipo, é uma troca, é uma quebra de comportamento. E o cérebro do adolescente, na neurociência nós chamamos isso de plasticidade, ou seja, ele é extremamente adaptável ao ambiente. Quando a nossa aldeia, que no provérbio africano era uma aldeia de fato, um espaço com dezenas de pessoas ali que formavam essa opinião, hoje a nossa aldeia é o planeta, né? São 8 bilhões de pessoas. Nunca na história da humanidade um adolescente foi comparado com tanta gente, teve tanta pressão, esteve numa vitrine, né? E isso molda absolutamente o comportamento dele. Então, o nosso papel como professor, como pai, como sociedade, é ficar de olho onde esse adolescente está lidando, e a internet é o mundo que ele vive, é a vida atual. Né? Eu queria ler 2 comentários chegando aqui, muitos comentários, né? O Moisés Constâncio está dizendo que tem que impor limites mesmo, porque as redes sociais estão muito bagunçadas e agora é espaço de criminosos. A Janaína Rodrigues manda um comentário interessante. Ela diz o seguinte: quem precisa cuidar das crianças são os pais e não o Estado. Mas os pais estão meio sem saber o que fazer, não é? Você não acha? Está muito difícil para os pais também? Então, não querendo ficar na mureta, mas assim, eu vejo, os pais têm que cuidar, o Estado tem que fazer a parte da lei, a escola tem que fazer a parte, a rede social tem que fazer a parte, porque assim, esperar, por exemplo, que as plataformas façam um controle parental ou cuidem se a criança está vendo ou não, é um pouco utópico, né? Eles não vão fazer por si só, porque eles sabem, inclusive, o tanto de dinheiro que gera esse tumulto todo. Isso gera muito dinheiro na internet. A gente sabe que o vídeo com agressão, o vídeo da briga, ele viraliza muito mais que o vídeo de jogos e tudo mais. Tudo bem que dentro desses jogos tem aquela relação de conversas e afins. A Jess comentou, tem um jogo lá que o seu personagem é um ladrão e ele mata todo mundo. Isso um banqueiro, né? Mas isso por si só, sem um jogo não online, por exemplo, isso poderia ter essa moldar, né, essa influência? Isso, a grande questão é assim, nós sabemos que um jogo por si só, assim, eu vou jogar, é igual eu falar assim, vou jogar o jogo da vida e vou ficar milionário, né? Ou vou ser um banqueiro porque eu tive lá o jogo da vida. Não é uma influência direta, mas qual que é o problema, principalmente dos jogos virtuais? O volume de informação, ele é muito, enfim, 1 milhão de vezes maior que um jogo de tabuleiro, por exemplo, né? Então, o jogo virtual, ele traz uma questão da violência e da socialização. O que acontece? Ele dessensibiliza, ele tira a sensibilidade. Eu sempre gosto de citar uma analogia que é assim, qualquer pessoa que mora em São Paulo ou em uma grande capital do Brasil, lida todos os dias com pessoas em situação de rua. O que normalmente a gente faz quando a gente vê uma pessoa em situação de rua? A gente segue a nossa vida, porque faz parte do cenário. Infelizmente, nós dessensibilizamos com relação a isso. Se vem um norueguês aqui e ele anda 1 quilômetro aqui, ele fica desesperado. Daqui 1 mês ele está andando igual a gente, ele dessensibiliza. Então, qual que é o problema da violência? A exposição constante da violência vai fazendo com que aquele adolescente perca. Então, se ele dava um tiro para resolver lá o problema, agora ele quer usar faca, ele quer usar outra coisa. Então, o jogo sim dessensibiliza, o volume virtual dessensibiliza com mais potência, e isso, a ligação entre essas plataformas, entre os jogos e entre os crimes virtuais, ela é muito próxima. Ou seja, é preciso também ter controle. Não tirar, proibir, que a gente sabe que a gente jogou River Raid e não pilotamos um avião, né? Mas, de fato, tem que ficar acompanhando isso. Muito bem. Jess, não sai do celular. Seu celular, Jess, eles têm muitas informações valiosas. Ele não foi... Será que a PF vai querer pegar? Muita coisa. O que tem agora? O que chegou aí, Jess? Não, mas calma aí que eu tô do lado